Eu caí no clichê de acreditar que um homem me ia salvar. Então, há aqui uns tempos eu partilhei com vocês que o meu trabalho quase que acabou com a minha relação. Eu estava tão no fazer, tão destinada a fazer dinheiro, tão destinada a provar ao mundo que aos 40 é possível tudo. Então, eu aos 40 fui mãe, aos 40 mudei de profissão, aos 40 encontrei o meu Mr. Big, aos 40 ganhei esta maturidade emocional e quando o meu Mr. Big me pediu um tempo, desta vez foi o oposto. Foi o oposto. Se antes a minha relação quase que acaba, o meu profissional quase que acaba com a minha relação estava a acabar com tudo. E desta vez o meu trabalho salvou-me. Quando tudo estava suspenso com o meu Mr. Big, quando ele me pediu um tempo, quando ele disse eu já não estou feliz na nossa relação, eu amo-te, mas eu já não consigo fazer o reset diário, eu já não estou a ter a paixão por ti, havia duas coisas a fazer. A primeira era, duas opções a fazer. A primeira era afogar-me a trabalhar para esquecer a dor que eu estava a sentir ou focar-me. Eu escolhi focar-me. Ou seja, focar-me, fazer o que tinha de ser feito. Em primeiro lugar, não fugi para o negócio, para o meu trabalho, porque eu tenho um negócio por conta própria. Não fugi, focar-me nele para ocultar a dor, porque eu já tinha feito isso antes e eu já sabia o que é que me levava, mas também não deixei que a dor me paralisasse e me fizesse desaparecer de tudo o que eu tinha construído. Eu fiz as duas coisas ao mesmo tempo. Eu chorei, chorei muito, eu encontrei o meu centro. Eu fui inteira para o que eu estava a sentir e também fui inteira para o meu trabalho. Porque eu acredito que só se vive uma única vida e eu não conseguia dissociar o profissional do amoroso. Eu, naquela altura, decidi que se não queria ser uma mulher retalhada, em que estava a ser brilhante na área profissional e caótica em todo o resto. O emocional, não é? Quer dizer, é o amoroso, é o familiar, é todos os impactos que isso ia ter. E então eu decidi que não queria ser aquela mulher que não estava a sentir. Não quis fugir da dor e não me quis focar apenas no profissional. Eu tinha uma certeza, eu queria ir com tudo, ser a mulher inteira. Tal como numa relação nunca é 50-50, no profissional, na vida, nós sabemos que também nunca é 50. Eu estou no profissional, ora estou no amoroso, ou estou na maternidade, mas a verdade é que eu precisava de me dar mais atenção e eu dei-me, sem com isso deixar cair o trabalho. Porque na verdade o trabalho sustenta-me muito. Até me sustenta aquele trabalho que eu faço com as mulheres, que eu passei do vazio dos milhões, uma área financeira, a área de números, para o apoderamento das mulheres, apoderarem-se delas mesmas. E isto tudo aconteceu nos 40. E eu consegui, naquela altura, quando o meu Mr. Big me pediu o tempo, eu consegui olhar para a relação, cuidar de mim, sem esquecer o que eu tinha já vivido e sem esquecer do meu profissional, sem abandonar uma das partes de mim. Eu queria isso e eu chorei muito, eu fui o meu centro, eu reconstruí. Eu, ao contrário da mulher que eu estava a ser na minha relação, eu não precisei que ninguém me salvasse. Porque um dos problemas que eu detetei na minha relação é que eu depositava no meu Mr. Big, eu depositava nele a minha regulação emocional. Eu não sei como me meti numa relação em que eu lhe dei a ele o poder de decidir como é que eu estava. Eu lhe dei a ele o poder de me meter, colocar inteira, como se ele tivesse uma cola e tivesse sempre a colar a minha desintegração. Então eu fazia algumas coisas, eu quebrava e ele vinha lá com a cola. E aí é que está. Eu ainda não vos tinha contado isto, que durante muito tempo
eu acreditei no clichê que um homem me ia salvar. Que o meu Mister Big, um homem fantástico, um homem que eu amo, um homem que é super íntimo, um homem que, bem, que eu desejo para todas vocês, um homem como o meu Mister Big. Eu acreditei que o amor que eu sentia por ele ia curar e resolver tudo, porque era um amor tão grande. Ele às vezes dizia, por favor, não me ames tanto. Se é para sofrer, por favor, não me ames tanto. Eu achava que bastava ele estar lá para eu me sentir inteira. E eu estava tão enganada. Uma mulher inteira não precisa de ser salva e muito menos precisa que o seu companheiro carregue o seu peso emocional, a responsabilidade de estarmos bem, de estarmos felizes. Uma mulher inteira, principalmente nos 40, ela dá-se a si mesmo o que ela precisa. Ela encontra a segurança dentro de si. Ela resgata-se a si própria. Ela não deposita isso num homem. Não deposita isso num terapeuta. Ela não deposita isso num Deus maior que a vem salvar. Ela trabalha-se. Porque quando nós paramos de esperar que o outro nos salve, algo muda dentro de nós internamente. Em primeiro lugar, é assumir o nosso poder pessoal, deixamos de estar à mercê do poder circunstancial. Se eu reunir aquelas condições, se eu encontrar aquele homem, se aquele homem fizer isto, se eu tiver muitos clientes, se o dinheiro vier. Não. Esta mulher que se assume inteira, ela para de esperar que o mundo a salve, porque ela vai salvar a ela primeiro. Ela primeiro. E depois, inevitavelmente, esta mulher cresce dentro da relação. Ela expande a relação. Uma mulher inteira não precisa que ninguém a salve. Uma mulher inteira e apoderada de tudo o que ela é, e para mim isto só acontece nos 40, ela atrai o que já é. E eu vou levar-te comigo nesta jornada, neste podcast. Porque eu tive de assumir a responsabilidade do meu emocional, de me regular em mim mesma. Mulheres, feminino, caóticas, expandimos, gritamos e achamos que depois vai ficar tudo bem, mas nós criamos caos, buracos no outro. E eu sabia e eu refleti depois disto tudo que eu achava um achismo que ele devia cuidar das minhas emoções. Afinal, não estávamos numa relação, afinal, eu era caótica, afinal, eu estava num negócio contra a própria, afinal, eu tinha uma criança pequena, afinal, eu tinha de fazer o amor, afinal, eu tinha de salvar. Eu estava na sobrevivência. E nessa sobrevivência eu esperava que ele me acolhesse, que ele me entretesse, que ele me acalmasse, que ele me fizesse feliz. Coitado do homem! Coitado do homem! Um homem só a ter de gerir-se a ele mesmo e a ter-me de gerir isto tudo a mim. Os homens que não são tão emocionais como nós mulheres, cada um no seu lugar, e já lá vamos falar sobre isto, e ele com esta responsabilidade. Ninguém tem a responsabilidade de cuidar do nosso emocional, para além de nós mesmas, mulheres. Para ele tornou-se muito pesado gerir-se a ele e a mim. E eu tornei-me chata. Eu era a mulher chata da relação. E convenhamos, uma mulher chata, ninguém merece, é uma chatice. Ele, o vosso companheiro, não tem a obrigação de vos salvar como o meu não tinha a obrigação de me salvar, de me acolher ou resolver as minhas dores. Ninguém tem. Só existe uma obrigação quando há responsabilidade legal. E isso é quando nós somos mães ou como dos nossos pais. Já não são capazes. Fora isso, é uma escolha. É uma escolha de nós cuidarmos do outro ou não. Não um dever. E eu estava a amar de uma forma utilitária, que é, eu gostava dele quando ele respondia aos meus interesses e rejeitava quando ele não me atendia. Ah, o quê? Estás ocupado a trabalhar? O quê? Estás ocupado a gerir as tuas próprias emoções? E nessa distorção eu chamava amor. Imaginem o ridícula que eu estava a ser. Como se eu venho da área financeira, eu tinha um Excel afetivo, com débitos e créditos. Amar não é fazer contabilidade efetiva. Ele dá-me 20, eu dou-lhe 21 ou eu dou-lhe 19 para ficarmos equilibrados, né? Pronto, se eu dou 20, ele dá 20 e a contabilidade faz zero. Não,
Não é assim. Amar é transbordar. Não é eu dou-te algo, amar não é eu dou ao outro com a garantia que eu vou receber na mesma proporção. Não, no amor não há garantias. No amor ama-se e pronto. Com dignidade. Em primeiro lugar, o amor é por nós mesmos e depois nós vamos transbordar. E eu percebi que quando ele disse já não dava mais, ao facto de ele estar a 1000, e eu só podia fazer uma coisa: encontrar-me quem eu era. Quem eu era depois daquela relação acabar. Porque aquela relação era chata. Aquela relação já não estava a dar. Eu quis acabar com todas as partes chatas de mim. Partes chatas que eu nem sabia que elas existiam. E eu não as queria. Eu sempre soube que eu queria a ele, aquele Mr. Big, que o amava. Mesmo quando eu não transbordava, eu amava aquele homem, eu sabia. Mas antes de me amar a mim mesma, eu precisei de saber quem eu era. Para eu me amar e então transbordar. Eu tive naquele sofrimento que sofri horrores. Porque eu sabia o que eu queria, que eu amava, mas quando eu não estava a transbordar, eu queria aquele homem, eu desejava-o. Querer é a menina que quer, a criança. Desejar é a mulher. E foi aí que eu disse: isto é um convite, isto é uma oportunidade de me levar para o mais. E eu aceitei esse convite e fiz uma escolha. A escolha de ser a mulher que conquistaria, que voltaria a conquistar aquele homem. Sem ir atrás, sem mendigar amor. Tudo isso de uma forma inteligente. Afinal de contas, nós 40 mais somos as mulheres mais inteligentes de toda a nossa ancestralidade. Com mais cursos superiores, com mais livros, com mais acesso a conhecimento, com a internet, com a inteligência artificial. Inteligência não nos falta, certo? Conhecimento não nos falta. Inteligência para usar esse conhecimento é só acionar. Então eu soube neste rompimento, nesta dor, que eu tinha de me preparar, eu tinha conhecimento, eu tinha de ser a mulher preparada para conquistar pelo desejo. Pelo desejo, não pela mendigar amor, não por dizer, mas nós estamos nesta relação, mas nós já conquistámos isso, mas nós já vivemos isto. Não, não, não. O desejo que eu queria viver com aquele homem. E nessa preparação eu percebi que eu fazia muita contabilidade afetiva, cobrava muito e a cobrança afasta, mas a conquista aproxima. A cobrança é um sinal de baixa autoestima. E todas nós temos uma questão com a autoestima. Todas nós, mulheres, é uma questão geracional, é uma questão mais do que a nossa geração, é uma questão de ADN português. Nós somos o povo que conquistou o mundo, a autoestima lá em cima, e que depois perdeu todas as conquistas. É verdade ou não? Então, a autoestima, a cobrança, eu percebi naquela altura que a cobrança era um sinal de baixa autoestima. Cobrar é o maior índice de contabilidade efetiva e também o maior sinal de que ainda não construímos, de que ainda não temos a nossa autoestima naquele ponto, naquele nível, porque a cobrança pesa, desgasta, infantiliza as relações. Eu estava na criança que contava com o meu Mr. Big, com o outro, para resolver o meu emocional, e isso é muito arriscado. Porquê que é arriscado? Porque o outro pode não estar disponível, o outro pode estar cheio de trabalho, o outro pode estar ansioso, o outro pode estar sem energia. O outro pode nem sequer ter mais espaço, mais tempo para me acolher. E se eu estou à espera, se eu deposito isso no outro e ele não me devolve, isso vai ser uma bomba relógio. A dependência emocional, ela é egocêntrica e francamente injusta. E eu tinha-o ensinado a tratar-me assim, a tratá-lo, porque nós ensinamos o mundo como nos trata e eu ensinei-o, eu fiz dele o meu coleguinha de trabalho, eu fiz dele o meu namorado, eu fiz dele o pai, eu fiz dele o saco de desabafo. E o mundo observa quando nós nos tratamos e replica isso. E eu conquistei-o através da minha radiância. Eu fui-me tratar e eu fui curar a minha raiz. A raiz da minha, eu fui à causa raiz. Eu fui curar a raiz da minha contabilidade afetiva.
E a raiz estava na crença de que o outro me devia dar aquilo que nem eu mesma me estava a dar. Cura, amor, acolhimento, cuidado, amor, autocuidado emocional, essencial para quebrar este ciclo. E é aqui que eu agora chamo a tua atenção. Eu convido a vires trabalhar comigo isto, a vires perceber as dinâmicas do casal, as dinâmicas invisíveis do casal, numa manhã juntas, numa manhã que eu chamo ele e ela. Entender as dinâmicas do casal, para o entendermos a ele e tornarmos nela a mulher que é altamente magnética e desejável. E é inevitável tu passares de uma mulher em sobrevivência, uma mulher dependente, a uma mulher em expansão, uma mulher que conquista, uma mulher que é uma inspiração. Antes disso, temos uma preparação, a imersão Desejo 40 mais. Então comenta aqui Desejo 40 mais e vamos juntas, porque eu vou-te dar acesso e vamos juntas para o maior nível de expansão das relações, para nós nos tornarmos esta mulher que é amada, que é poderosa, que é desejável, que é sexy, que é sensual, que cuida dela mesma, que cuida do seu emocional, que conquista o mundo, que é muito mais divertido conquistar, a mulher conquistar do que ser a menina que recebe tudo. Recebe o brinquedo e depois deita logo fora. Não valoriza. Vamos juntas? Então, vamos com tudo. Comenta aqui Desejo 40 mais e até já.